Como é que você analisa aí, a gente que vem de alguns dias dessa crise Brasil e Israel, e o governo brasileiro não volta atrás, e muito pelo contrário, depois desse episódio de ontem, esse massacre de ontem, o governo brasileiro faz o seu papel de cobrar que Netanyahu encerre com esse massacre na faixa de Gaza. Essa nota, o governo brasileiro encontrou o tom exato, muito mais forte do que ficar discutindo, cair na armadilha do Netanyahu, discutindo se é genocídio ou não é genocídio do ponto de vista técnico ou não técnico. Eu tenho amigos judeus e um deles me dizia o seguinte: Israel faz uma guerra dentro de limites éticos, sempre fez guerra dentro de limites éticos. É, essa nota derruba esse argumento. Não há. Israel não está fazendo guerra nenhuma dentro de limites éticos. Então, e não fica naquela discussão se é genocídio ou se não é genocídio, que é uma armadilha do Netanyahu. Ele fica tentando discutir esse assunto, levando a discussão para esse assunto, e acaba que a gente cai nisso. Não tem que cair. O que ocorre ali é um massacre estúpido, estúpido, que está sendo é, feito sem limites éticos, morais, de jeito nenhum, legais, de jeito nenhum. Vai o Netanyahu. Agora, eu acho que antes a culpa era só do Netanyahu e do governo de Israel por esse massacre. Agora eu começo a pensar que os judeus progressistas têm obrigação de tirar o Netanyahu do poder. Enquanto o Netanyahu ficar no poder, vai ocorrer isso, esse tipo de massacre. Tanto que o ministro da Defesa disse sobre esse episódio que os militares agiram certo, que estão agindo certo. A equivalente à ministra da Cidadania, dos Direitos Humanos lá em Israel, disse que o massacre é certíssimo. Então, tem que destituir o governo Netanyahu imediatamente. Não há condição de acabar com a guerra enquanto Netanyahu ficar no poder, porque, para ele, a manutenção da guerra é a permanência no poder. Enquanto houver guerra, ele acha que ele permanece no poder, e os judeus, Israel, sobretudo, os israelenses, não, vamos esperar acabar a guerra que a gente tira o Netanyahu. Não tem mais que esperar. Tem que derrubar o governo de Israel agora. Forte aí a fala do Thales. Ô Jamil, você acha que tem alguma chance disso? Você consegue perceber aí um incômodo? Você mesmo ontem, antes de ontem, falava pra gente aqui que a importância de separar o governo de Israel dos israelenses, né? E que dentro de Israel, o quanto ele é alvo de críticas. Você percebe um movimento em Israel para isso, para a retirada de Netanyahu? E mais, quando você diz que Lula não está sozinho, quais são os outros grandes líderes mundiais que apoiam o Brasil em fazer essas críticas a Netanyahu? Olha, Fabiola, em primeiro lugar, vamos só lembrar o que acontecia em Israel antes do dia 7 de outubro. Antes do 7 de outubro existia permanentes protestos contra Netanyahu. Por parte de quem? Dos israelenses. Então, assim, não é uma situação na qual ele era o consenso, que ele tinha uma ampla popularidade. Não é nada disso. Netanyahu vivia uma situação política extremamente complicada. Era uma situação, inclusive, que alguns acreditavam que poderia levar justamente a algum tipo de queda do governo, de algum tipo de mudança, pelo menos no cenário político israelense. Isso era a realidade antes do dia 7 de outubro, por razões outras. Não estamos falando aqui do Hamas, etc. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. O segundo ponto é que você tem hoje uma situação em Israel de eu diria, uma extrema complexidade. De um lado, o país sofreu o maior ataque desde a sua criação, pelo menos em termos de mortes. Então, é real o sofrimento, é real o trauma que aquilo gerou. Ao mesmo tempo, você tem, e aí não sou eu falando, são os próprios jornais israelenses colocando, que algumas perguntas. Onde estava a super
defesa israelense naquele dia 7 de outubro. Outra pergunta, até que ponto foram justamente as políticas de Netanyahu que geraram essa situação insustentável em Gaza? Então, você tem várias perguntas. E, claro, outras duas extremamente importantes. Primeiro, as vítimas, as pessoas que foram sequestradas pelo Hamas, as famílias cobrando Netanyahu que, claro, coloque isso como prioridade, e não a tomada de Gaza, e não a ocupação de Gaza. O que essas famílias querem é a recuperação dos seus parentes queridos, obviamente. Primeiro ponto. Segundo ponto, essas imagens começam a ficar extremamente, eu diria, difíceis de serem aceitas dentro de Israel. Então, sim, há uma pergunta que está sendo feita, isso quem me conta são pessoas que moram, inclusive em Tel Aviv, que me contam que a pergunta que é colocada é justamente que sociedade, que situação viverá Israel num pós-Gaza? Qual é vamos dizer assim, a composição de forças que vai acontecer no país? Então, é um cenário extremamente complicado ainda.